Bom dia, alunos e alunas. Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Um jeito um tanto diferente, né, do nosso costume, mas se Deus quiser será por pouco tempo e logo, logo estaremos na escola novamente. Hoje faremos uma revisão sobre a litosfera. Vamos lá? A litosfera é aquela camada que recobre todo o nosso planeta, toda a superfície do nosso planeta. E ela inclui a crosta terrestre e a camada superior do manto, que se solidificaram. E essa litosfera, ela é formada por rochas e por solo. As rochas, por sua vez, elas são constituídas de minerais, que aparecem, de uma rocha para outra em proporções diferentes. Percebam na imagem do granito que ele apresenta 3 colorações diferentes. A coloração representada pela coloração mais escura representa um mineral chamado mica. A coloração que está mais avermelhada representa um outro mineral chamado feldespato. E a coloração mais clara representa um outro mineral chamado quartzo. Dependendo da origem e do processo que essa rocha foi formada na natureza, nós podemos classificá-las em 3 grupos: rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares ou rochas metamórficas. Rochas ígneas ou magmáticas são aquelas que acontecem da solidificação do magma. Esse magma ele pode solidificar no interior do vulcão, formando as rochas magmáticas intrusivas, como o granito, ou ele pode se formar da solidificação pelo processo de solidificação do lado de fora do vulcão, do lado externo. E aí nós classificamos como rochas magmáticas extrusivas. Como exemplo, temos o basalto. Já as rochas sedimentares são aquelas que vai sendo formada pelo desgaste e fragmentação de rochas. Isso ao longo dos milhares de anos, tá? Então, uma rocha ela vai sofrendo ação do vento, das intempéries, do vento, do calor, da chuva, ela vai se fragmentando, se quebrando em fragmentos menores, e aí, anos depois, formará uma rocha sedimentar nova. Nesse processo de formação de rochas, eu tenho 3 etapas. A sedimentação, que é quando esses grãos são fragmentados e transportados de um local para o outro pela água e pelo vento. Após um processo chamado compactação, que é quando esses grãos começam a se fragmentar um sobre o outro. E o processo, por último, de cimentação, que é quando esses minerais que formam as rochas se misturam com água e acabam formando como uma cola que vai unindo um grão ao outro e formando uma rocha final, uma rocha nova no final do processo. Percebam na imagem, eu vou mostrar aqui para vocês, vou pegar a minha caneta. Percebam aqui nessa imagem, que nós temos grãos, formando camadas ou estratos, tá? E esse processo ele leva muito tempo, então mostra o processo de compactação e de formação de uma rocha. Nessa outra imagem aqui ao lado, eu tenho claramente um processo erosivo pelo vento, então é o desgaste da rocha, ao longo do tempo pelo vento. E nessa outra imagem aqui, percebam que dá para ver as camadas da rocha indicado pela coloração. Então, onde eu tenho, como as cores são diferentes, nas camadas, em camadas diferentes, indica que elas foram formadas por minerais diferentes. Como exemplo de rocha sedimentar, eu tenho o calcário, o arenito e a argila. Já as rochas metamórficas são aquelas que sofrem a ação de pressão e de temperatura. Então, por exemplo, podemos ter uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática que ficou enterrada no subsolo, nas camadas internas da Terra.
Como lá a temperatura é muito mais alta do que aqui na superfície e a pressão é maior, essas rochas sedimentares ou magmáticas, sofrendo a ação de pressão e temperatura, elas podem mudar a sua dureza e a sua textura. E aí, então, como passa por um processo de transformação, muda a formação da rocha. Então, por exemplo, temos aqui na imagem o Pão de Açúcar, ó, lá no Rio de Janeiro. O Pão de Açúcar ele é um exemplo de granito, que é uma rocha magmática. Quando ele sofre a ação de pressão e temperatura, ele se transforma numa outra rocha metamórfica chamada gneiss. Já nessa outra imagem, ó, eu tenho uma rocha sedimentar, que é o calcário, sofreu ação de pressão e temperatura e virou uma outra rocha chamada mármore. Assim como a água, os gases passam por um processo de renovação, né, na natureza pelos ambientes, as rochas também. Então, daí temos o ciclo das rochas ou ciclo litológico. Nesse ciclo, temos aqui o vulcão, no seu interior o magma. Esse magma, então, acabamos de ver que ele pode se solidificar no interior do vulcão, formando as rochas intrusivas. Ele pode se solidificar fora do vulcão, formando as rochas extrusivas. Bem, essas rochas extrusivas, elas ao longo do tempo, com a ação das intempéries, elas vão sendo fragmentadas, né? Então, ó, sofreu a ação dos agentes externos, virou sedimentos. Esses sedimentos, abro parênteses aqui, também vai acontecer com as rochas sedimentares, tá? Aqui, ó, sedimentos também com as rochas sedimentares. Então, tanto a rocha magmática quanto as sedimentares vão sofrendo a ação dos agentes do meio e vão se fragmentando. E aí formando novas rochas, sedimentares ou magmáticas. Vamos supor que essas rochas, as sedimentares e magmáticas estejam enterradas. Quando elas estão lá no interior da Terra, elas sofrendo a ação de temperatura e de pressão, elas vão se transformando. Então, elas irão passar pelo processo de metamorfismo. E aí surgem as rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas, elas podem ficar enterradas, né? E como lá elas estão mais próximas do magma, mais próximo das altas temperaturas, pode acontecer o derretimento delas. E aí, vindo então, né, futuramente, a voltar a incorporar o magma. E esse magma, ele pode ficar ali no interior ali do manto, ou se ele encontrar um caminho, né, na rocha, para que ele consiga ser liberado pelo vulcão, ele pode voltar à superfície, tá? E assim o ciclo continua, ele não para. Lembrando que todo esse ciclo, para que ele se complete, ele demora milhões de anos, tá? Não acontece de um dia para o outro. Bom, minha gente, terminamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima.